Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. A Ministra do Ambiente e Energia considera que evitou uma tragédia ao dar a ordem para fechar de imediato a A1 na zona de Coimbra, onde o troço da autoestrada desabou. Maria da Graça Carvalho fala numa ação rápida e decisiva. São declarações na grande entrevista da RTP Notícias, esta noite de quarta-feira. A Ministra destaca o dia 12 deste mês como um momento decisivo. Foi o dia em que o troço da A1 sobre o Rio Mondego desabou, na sequência do rompimento do dique dos Casais no concelho de Coimbra. Estava a Proteção Civil, estava o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, os 3 presidentes de Câmara, os bombeiros, o presidente da APA, e nós vimos em direto... A RTP transmitiu o momento em direto em que o dique rompeu, exatamente. E o escoamento foi tal que a minha primeira impressão, e disse-o logo de voz alta, vamos cortar a A1. E felizmente toda a gente concordou, telefonámos ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro das Infraestruturas e cortámos em poucos minutos. Cortámos a A1, e que se viu, na verdade, a força, a velocidade, o caudal que estava à volta do pilar. Talvez pela formação de engenheiro eu disse, não, é melhor, é prevenção, precaução, vamos imediatamente cortar a A1. Assim foi feito e evitámos um grande desastre. Foi uma ideia sua naquele momento? Foi, mas toda a gente concordou. Maria da Graça Carvalho indica também que só na próxima semana vai haver um retrato completo de toda a destruição causada pelas tempestades, entre casas destruídas, estradas cortadas e empresas paralisadas. Já há prejuízos na ordem dos milhões de euros, sobretudo nos distritos como Coimbra e Leiria. O Primeiro-Ministro defende que o PTRR é um instrumento que vai ajudar a reconstruir Portugal. Luís Montenegro esteve reunido esta quarta-feira com todos os partidos com assento parlamentar. Teve reuniões 1 a 1 sobre o PTRR, o programa criado pelo Governo para ajudar na reconstrução depois da passagem de um comboio de tempestades. O Primeiro-Ministro assegura que o Governo não deixa de parte nenhuma das medidas que possam ser positivas para o país e sublinha que é uma forma do processo do PTRR ser mais bem-sucedido. Nós, por decisão amadurecida, não quisemos circunscrever ainda nenhuma medida a este calendário, sendo certo que muitas são tão urgentes e prementes que já estão em execução. Também não quisemos estar a fixar um volume de investimento pré-definido, porque entendemos que o processo será tão mais passível de ser bem-sucedido quanto nós tínhamos a liberdade de poder proceder à hierarquia das prioridades que o país deve promover. Luís Montenegro revela também que vai ficar disponível uma plataforma digital para receber mais propostas que possam ajudar à recuperação das zonas afetadas. O secretário-geral do PS considera que faltam respostas no PTRR apresentado pelo Governo. José Luís Carneiro esteve reunido com o Primeiro-Ministro em São Bento para discutir o plano de ação após as tempestades. À saída do encontro, disse aos jornalistas que o Executivo vai integrar 2/3 das propostas socialistas neste novo programa. José Luís Carneiro seguiu depois até Torres Vedras para uma sessão com militantes do PS sobre a recandidatura à liderança do partido. Aí voltou a falar sobre o PTRR num tom mais crítico para dizer que faltam respostas ao plano do Governo, apesar das boas intenções. Falta respostas diretas e imediatas às famílias, aos trabalhadores, às empresas e também às autarquias. Ou seja, enquanto plano de intenções tem boas intenções, mas é evidente que é necessário dar respostas imediatas, particularmente às famílias cujos custos de recuperação habitacional são acima dos 10 mil euros. É necessário responder às empresas que estão a ser encaminhadas para o endividamento e que não querem o endividamento, querem apoio à tesouraria e querem apoio ao investimento, mas a fundo perdido. José Luís Carneiro reitera que o PTRR não passa de um plano de intenções que não responde às questões do imediato. O Chega vai avançar com uma proposta para a isenção de portagens nas zonas afetadas pelas tempestades até ao final do ano. A promessa foi feita por André Ventura à saída da reunião com Luís Montenegro. O presidente do Chega diz que não faz sentido que nas zonas mais afetadas se paguem portagens. André Ventura diz que o governo não quer voltar atrás na decisão, embora não se negue a ouvir o Chega.
O Governo não está disponível a avançar nesta área, mas manifestou-se disponível para ouvir a proposta do Chega nesta matéria e, portanto, eu quero anunciar aqui que nós vamos avançar no Parlamento, seja em sede de orçamento retificativo ou não orçamento retificativo. O Chega vai avançar com uma isenção até ao final do ano das portagens nas zonas que foram afetadas direta e indiretamente pelas vagas de tempestades. André Ventura reitera que o Chega está disponível para um trabalho conjunto rápido, fala ainda da agricultura em risco de sobrevivência e por isso defende medidas extraordinárias para o setor. 80 milhões de euros é a estimativa da EDP sobre quanto vai custar a reconstrução depois das tempestades, sobretudo por causa dos postos de eletricidade da Redes. O balanço foi feito pelo presidente da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, em declarações ao Observador. Isso impactou muito a nossa rede, teve um impacto devastador. E também há alguns ativos de produção de energia e obrigou-nos em geral uma gestão muito, muito cuidadosa e por dentro das barragens. Estimamos que o custo de reconstrução cerca de 80 milhões de euros, principalmente lá da redes, de reposição provisória e depois mais definitiva da rede, mas também todo o custo da mão de obra, prestador de serviço, geradores, combustível, enfim, tudo isso. O presidente da EDP, entrevistado pela grande repórter de Economia do Observador, Ana Suspiro. A Elétrica anunciou também esta terça-feira os resultados relativos ao ano passado. Dispararam 44% para 1.150 milhões de euros em relação ao ano de 2024, o resultado que se explica pela subida de 50% dos lucros da EDP Renováveis. O PSD vai pedir o adiamento do prazo para a entrega de listas para as eleições do Conselho de Estado, o Provedor de Justiça e Tribunal Constitucional. O anúncio foi feito esta noite de quarta-feira pelo líder parlamentar do partido na SIC Notícias. Após o anterior adiamento das eleições para os órgãos externos, o prazo limite para a entrega de listas ficou marcado para esta quinta-feira e as eleições para 6 de março. Hugo Soares vai apresentar esta quinta-feira ao Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, o pedido de adiamento. O líder parlamentar do PSD argumenta que ainda não foi possível corresponder a tudo o que é preciso, sem dar mais detalhes sobre os motivos deste pedido. Mostra-se, no entanto, convicto de que os lugares vão estar eleitos daqui a 2 semanas. Ainda na SIC Notícias, o líder parlamentar do PSD defende que o chumbo da reforma laboral não é motivo para provocar eleições e que Pedro Passos Coelho está, por isso, redondamente enganado. O ex-primeiro-ministro afirmou na segunda-feira que o governo devia ir para eleições antecipadas caso a oposição chumbo da reforma da legislação laboral. O antigo chefe do governo criticou também a escolha de Luís Neves para ministro da Administração Interna. Hugo Soares responde às críticas e afirma que Pedro Passos Coelho está no taticismo político por defender a ida à votos. Pedro Passos Coelho mais das vezes acerta, do meu ponto de vista. Desta vez eu creio que ele está redondamente enganado. Está redondamente enganado nas considerações e comparação que fez a propósito da nomeação do Dr. Luís Neves como Ministro da Administração Interna e está manifestamente enganado, creio eu, na consequência que ele entende que o Governo deveria tirar se a legislação laboral não fosse aprovada. O líder parlamentar do PSD rejeita que Pedro Passos Coelho vá ser um problema para Luís Montenegro e sublinha que dentro do partido que sustenta o governo, ninguém coloca em causa a liderança do primeiro-ministro. O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se na próxima quarta-feira, é o primeiro deste ano. De acordo com a convocatória, na agenda vai estar em discussão e aprovação o novo regulamento de ética e designação de cargos públicos previsto nos estatutos aprovados em 2024. Na ordem de trabalho está também a apresentação, discussão e votação do orçamento para 2026, assim como o regulamento das secções temáticas. António José Seguro entregou a gerência de uma das empresas familiares a Nuno Brilhante Dias, irmão do líder parlamentar do PS. Segundo confirmou o Observador, a Mimos da Beira, que produz e comercializa vinho e azeite, vai passar a ser gerida por Nuno Brilhante Dias. A empresa tinha sido fundada por António José Seguro e pelo irmão do líder parlamentar do PS em 2023. O Presidente da República eleito já tinha anunciado esta quarta-feira que se desvinculou das 3 empresas em que tinha participações. Numa nota enviada à agência Lusa Seguro, informou que passou aos 2 filhos as participações sociais que detinha nas 2 empresas familiares e que vendeu a um terceiro a participação numa outra empresa. As desvinculações de António José Seguro acontecem a poucos dias de assumir a presidência da República. A tomada de posse está marcada para dia 9 de março.
E na atualidade internacional, a reconstrução da Ucrânia vai ser debatida esta quinta-feira com os Estados Unidos em Genebra. A cidade suíça volta a receber os processos negociais que marcam a atualidade internacional. Não só uma reunião entre Kiev e Washington para abordar o pacote de reconstrução da Ucrânia, conhecido como o pacote da prosperidade, mas também conversações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear. A terceira ronda de negociações nucleares indiretas volta a envolver o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner. Em declarações aos jornalistas, o vice-presidente norte-americano afirmou esta quarta-feira à noite que os Estados Unidos veem provas de que o Irão está a tentar reconstruir o programa nuclear. J.D. Vance voltou a sublinhar que os Estados Unidos não vão deixar que isso aconteça. E no desporto, o Benfica está fora da Liga dos Campeões, perdeu contra o Real Madrid por 2-1. A equipa encarnada ainda esteve a vencer no Bernabéu, mas os merengues conseguiram operar a reviravolta. Rafa marcou o gol do Benfica, Tchouaméni e Vinícius Júnior marcaram para o Real Madrid. Com esta derrota, a equipa portuguesa está eliminada da competição. O técnico do Benfica, José Mourinho, estava suspenso e não esteve no banco de suplentes. Foi por isso João Tralhão que falou após a partida para dizer que o Benfica fez o suficiente para obter um melhor resultado. Sentimos que criámos o suficiente hoje. Acabei de falar com o Mister, José Mourinho. Sentimos que estamos muito orgulhosos da nossa prestação, muito orgulhosos da nossa equipa. Os jogadores estiveram extraordinários. Estamos frustrados com o resultado, precisamente por causa disso. Chegámos, dominámos desde o início, marcámos, sofremos um golo contra a corrente do jogo, como vocês puderam verificar, e no entanto mantivemos a personalidade, mantivemos o caráter, mantivemos a nossa mentalidade e de facto o jogo foi decidido em alguns detalhes. As palavras de João Tralhão depois da derrota do Benfica. Já o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, destaca a vitória, apesar das várias baixas na equipa espanhola. Sin Mbappé, sin Bellingham, sin Militao, sin Rodrigo hoy también. Sem Mbappé, sem Bellingham, sem Militão e sem Rodrigo também. Com todas estas baixas de jogadores que são importantíssimos e fundamentais, que têm um grande nível, o mais importante é que passámos esta eliminatória contra uma grande equipa e fomos capazes de vencer os 2 jogos. Creio que isto reforça o grupo. Com todas estas baixas, a equipa conseguir competir e ganhar jogos como o de hoje. El equipo pueda competir e ganhar partidos como o de hoje. Declarações de Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, em conferência de imprensa após a vitória por 2-1. O Benfica está fora da Liga dos Campeões. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 5. Até já.